Bem, pessoal, então, como eu disse, nós vamos procurar fazer aqui, sabe assim, é uma coisa que eu tenho na cabeça, eu acho que assim, ninguém merece ficar ouvindo 12 horas de palestra. Tá? Isso é uma coisa que eu tenho procurado primar nos eventos da Escola Judicial, por evitar esse tipo de coisa. Tá? E, então, por um outro lado, como eu disse, algumas pessoas têm me impressionado, vão se aproximando no curso do nosso conhecimento. A Liz Sobol, tá? Liz, vou chamar de Liz, tá? A professora, doutora Liz Sobol, vamos chamar de Liz, ela me chama de Cássio também, e fica melhor. Tá? Ela é doutora em Medicina Preventiva pela Universidade de São Paulo. Ela é mestre em Administração e bacharel em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná. Ela é professora e pesquisadora no Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Paraná. Ela é líder do grupo de pesquisa Trabalho e Processo de Subjetivação, registrado no CNPq e certificado também pela Universidade Federal do Paraná. Ela é autora de livros e textos sobre vínculos, assédio moral, processo, saúde e doença relacionada ao trabalho. Inclusive, tem diversos livros dela, mas tem um que foi escrito em conjunto com a desembargadora Tereza Gosdal, tá? Muito interessante, relacionado ao assédio, a leitura eu recomendo. Então, isso já mostra que é uma pessoa preparada, mas além do preparo técnico e científico, o que eu tenho prezado na escola são por pessoas que se identificam com aquilo que nós queremos, que entendem e que têm um jeito mais arrojado de expor, de falar, de expor as ideias. E quando eu conversei com a Liz, eu percebi que ela realmente entendeu. Falei, Liz, nós precisamos perceber aqui como é que nossos juízes estão decidindo, quais são os vieses que mexem com os nossos juízes, o que motiva os nossos juízes, e a Liz entendeu perfeitamente. Falei, Liz, eu gostaria que você então começasse a nos acompanhar. Esse é um trabalho que começa agora, mas deve ser desenvolvido ao longo do ano, tá? Do ano que vem também. Nós temos um projeto maior, inclusive para depois levar até para âmbito nacional, tá? Mas realmente esse entendimento de que há uma necessidade de uma diversidade, então nós estamos falando com economistas, com administradores, com psicólogos, com sociólogos, com facilitadores gráficos, tá? Com gente que realmente sabe o que está acontecendo. Essa união é que pode fazer uma coisa muito legal. E é por isso que a Liz está aqui hoje. Agradeço profundamente, Liz. Tá? E também falar rapidinho da Luíse. A Luíse eu estou tendo a oportunidade de conhecer pessoalmente hoje. Só a conheci, ela tem um blog ótimo na internet. Tá? Vocês vão lá pelo nome dela, é fácil de achar. E vão entender um pouco mais do trabalho. Trabalho realmente diferente, uma coisa arrojada. Tá? Então, ela é facilitadora gráfica, ela é mestre em design pela Universidade Federal do Paraná também, todo mundo bicho do Paraná aqui, né? Ela é pós-graduada em dinâmica de grupos pela SBDG, tá? É graduada em administração pela Universidade Federal do Paraná e realiza pesquisa na área de design colaborativo e comunicação. E ela atua como facilitadora gráfica e moderadora de grupos. Ela também é autora de artigos e trabalhos publicados em anais de congressos. Muito obrigado, Luíse, também. Sinta-se muito bem-vinda, é acolhida. Tá? E, desde logo, eu passo a palavra a elas, então, para que elas possam fazer atividade conosco. Obrigada. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com os senhores novamente. Já estivemos num momento na Semana Institucional e foi com muita honra que aceitei o desafio do Dr. Cássio, da doutora Morgana, em estar também nesse momento com vocês, com os senhores. Já vou pedir desde já, eu sou psicóloga, vou falar de relações no trabalho, de ser humano, e a existência mais privilegiada que a gente pode ter é como ser humano. E eu olho para cada um dos senhores e eu vejo a beleza do ser humano que os senhores são. E às vezes é difícil escapar e eu acabo chamando de vocês. Então, desde já peço desculpa em
não seguir essencialmente, né, mas com muito respeito a todos os senhores, que quero lhes dirigir a palavra e desde já me desculpar caso não mantenha, né, com todo esse direcionamento, a autoridade que reconheço que são. Esse tema da ética me é muito caro, me tem procurado, ele tem me perseguido e eu sou muito gratificada por isso. Isso tem me transformado. Então, também trabalhar esse material com os senhores foi um desafio para mim em avançar várias reflexões que eu já vinha fazendo, vários estudos que eu estava desenvolvendo e hoje eu estou tendo a oportunidade de apresentar uma sistematização, que não é uma aula, mas são provocações, reflexões. Por quê? O Dr. Cássio já falou do Byung-Chul Han, que é professor em Berlim. Ele é um filósofo sul-coreano que está na Alemanha, professor em Berlim, tem escrito vários livros importantes, e ele fala o seguinte: nós estamos na era de uma sobrecarga e uma violência na quantidade de informações que estão disponíveis. E essa sobrecarga de informações tem nos roubado, tem diminuído a nossa capacidade de julgamento, de avaliação do que de fato é relevante. Eu não quero dar uma enxurrada de conteúdos que vão dificultar, que vão impedir a reflexão. Ao contrário. Trarei alguns trechos, algumas provocações, alguns questionamentos, contribuições de autores diversos da filosofia, da psicologia, mas não é o conteúdo, é o que vai acontecer a partir desse conteúdo que nós estamos compartilhando. Essas reflexões que partem o trabalho. Então, ao final, vocês terão disponível na última tela o nome dos principais autores que eu usei, que eu recomendo leitura. Tem vários outros que eu vou citar, mas que não estão na tela, porque ao final ali é o que eu recomendo. Então, não se preocupem com essa quantidade, mas sim no processo decorrente dela. A Luíse vai me acompanhar fazendo alguns registros e ao final também nós vamos ter uma pequena atividade com esse material que dá sequência então à nossa conversa aqui. Abordar a ética neste contexto social, a ética é uma discussão que vem lá desde os primórdios das religiões, da filosofia, que está presente hoje na sociologia, na psicologia, no próprio direito, mas a relevância dele na atualidade está numa reflexão a partir da prática, de uma percepção de que há um esgotamento na maneira como estamos vivendo em sociedade. E esse esgotamento em sociedade está exigindo um novo posicionamento. Há uma falência das relações e da rede, do tecido social, e por isso esse tema começa a aparecer. E não é só a ética sobre as coisas, o uso das coisas, o cuidado na natureza, mas é a ética entre as pessoas. E esse é um elemento importante da ética, que é a noção do outro. Sem a noção do outro, não tem por que falarmos em ética, né? E há um outro elemento fundamental quando se fala em ética, que é a transparência. E aí eu lia um dos materiais, Lipovetsky, é um filósofo que tem vários livros, entre eles A Sociedade da Decepção, e ele sinaliza que quando a gente precisa ficar exigindo ações transparentes, posicionamentos transparentes, é porque a confiança já está corrompida. Porque se de fato eu confiasse no outro, eu não precisava ver o que ele estava fazendo. Isso me provocou muito. Olha como a gente está, a lei da transparência, a exigência da transparência. Eu confio no meu marido no uso do celular dele, desde que eu possa controlar o que ele está vendo. Eu confio no meu filho, no acesso que ele tem, nos amigos, desde que ele me ligue a cada passo e faça check-in para saber onde ele está. Que confiança é essa?
Que relações são essas? Então, o tema se coloca em planejamento, em panorama sobre as relações, se coloca relevante porque há um esgotamento. Se nada fizermos, nós vamos colapsar enquanto rede social. Rede social no sentido de interação social. Já tem muitas sinalizações mostrando que a maneira como estamos vivendo em sociedade, ela não está respondendo a uma sustentabilidade humana, afetiva e de sentido. Então, louvo a iniciativa de se ter colocado esse tema em discussão, o tema da ética. A ideia, neste momento, é eu fazer uma abordagem mais ampla, para entendermos quem somos nessa sociedade, que tipo de ética está nos permeando, para termos consciência dela. Amanhã vocês terão esse olhar para os processos, né, no fazer justiça. À tarde, sobre as questões relacionais nas relações virtuais. E então, nós teremos um segundo momento junto, onde vamos falar de ética e responsabilidade e um pouco mais aplicação disso nas relações do trabalho. Então, não se preocupe se de repente falar, mas né, tem algo aí que escapou da fala de hoje. Sim, porque nós vamos encerrar amanhã, elas estão ligadas, tá bom? Hoje eu quero fazer esse olhar maior, de uma percepção mesmo, né? O Dr. Cássio falou dos vieses inconscientes, de tentar olhar um pouquinho mais atento, o que está perpassando a nossa sociedade? Porque é muito fácil eu chegar e falar, a ética é uma coisa que vem do berço. A responsabilidade é mau caratice, já viram? Isso. A pessoa é assim por mau caratice. Sim, a expressão ética tem algo que é do sujeito, da sua vivência, da sua personalidade, dos seus referenciais, mas tem alguma coisa acontecendo coletivamente. Porque a falência das relações não está numa organização específica, numa unidade daquela instituição, numa família específica que não teve referência, não está num tipo de sociedade, mas está invadindo as diversas dimensões da nossa... Você abre água para mim, por favor? Da nossa vida em sociedade. E é isso que nos chama a atenção, porque se fosse um elemento apenas individual, então nós temos que reformular a maneira da educação familiar, a gente precisaria, então, enquadrar e punir essas pessoas por uma falha ética, mas vão mostrar aos senhores o quanto nós estamos sendo levados e premiados e seduzidos a aceitar os pequenos delitos, a negociar cotidianamente em relações e em situações banais os nossos valores. E aí, por que é importante localizar historicamente, né? Eu não vou falar da ética lá de outro momento histórico, porque a ética podemos conceituá-la aqui rapidamente, como valores, hábitos, conjunto dos valores, hábitos e costumes de uma sociedade que vai mudando conforme alterações históricas. Então, ela não é ahistórica, ela vai ser definida, sim, a partir dessas transformações. E nós estamos vivendo transformações que são paradigmáticas das nossas sociedades. O Baum mesmo vai caracterizar a nossa sociedade como sociedade líquida, que não tem contornos definidos, e aí não é só uma mudança de forma, é uma mudança para uma forma que se altera o tempo todo, né? E então isso está tirando o eixo da referência do que é certo e do que não é. O que transforma é uma revolução social, é uma revolução afetiva, é uma revolução de posicionamento e mais, uma revolução de identidade, de constituição de sujeito, de quem somos e, portanto, de como nos relacionamos. Por isso esses elementos são tão importantes. Falar em ética é abordar a experiência cotidiana, a prática, os valores, a maneira como tomamos decisões e como assumimos responsabilidades. Responsabilidade é algo que está linkado diretamente com a ética e fala desse dever com o outro, né? E esse é um referencial importante, o dever. A ética não é o que eu gostaria de fazer, é o que eu devo fazer.
como eu devo me posicionar. Nem tudo que eu gostaria de fazer, eu posso fazer. Nem tudo que eu posso fazer, eu devo fazer. Né? Então, a ética fala desse dever enquanto ser humano. E aí, retoma aqui uma frase de Kant, um pressuposto dele, que um ato pode ser considerado ético sempre que seu autor for capaz de explicitar seus motivos e justificá-los, assumindo integralmente sua atitude. E se eu estiver disposto a aceitar que ajam comigo da mesma forma que eu ajo com o outro. Isso é ética. Só é ético se eu aceito que o outro faça comigo o que eu faço com ele. Não é uma frase que a gente já ouviu várias vezes, é lá de Kant. Né? Puxa, vamos pensar, será que é fácil ser ético? Vamos ver Platão, então. O indivíduo que age de modo ético é aquele capaz de autocontrole, de governar a si mesmo. Aí, gente, sabe o quê? Doutor Cássio, vamos mudar de tema. Esse negócio de governar a si mesmo, de querer que o outro, né, autorizar, meu comportamento é tão reto que eu quero que o outro faça exatamente. Não, esse negócio está ficando muito difícil. Né? Olha só, agir corretamente diante do outro e para o outro, que depende do conhecimento do bem e que é objetivo num processo longo e lento de amadurecimento. Como estamos no nosso padrão ético? Né? E aí eu trouxe um pouco uma ética, quero conversar com os senhores. Sim, desculpa, é que eu tenho que fazer uma... Era só para ver se os senhores estavam prestando atenção. Ponto para o senhor e para o senhor. Muito bem. Aqui. Ai, olha, passou 2. Ética na pós-modernidade. Ao sistematizar o que temos na ética na pós-modernidade, é a ética fundamentada nos olhos treinados a olhar e não ver. O que vou trazer aqui é de uma obviedade, está no nosso cotidiano, mas muitas vezes a gente não consegue perceber. Então quero trazer o Bauman que fala isso, né? Os olhos treinados a não ver. Vou destacar algumas éticas que são percebidas. Como é a ética? É o conjunto de normas e valores que organizam as relações e a vida em sociedade. Eu elenquei algumas que estão claramente colocadas no nosso cotidiano. Vamos ver que tipo de ética é essa. Ética da autenticidade exagerada e do sentimento tóxico. Usando 2 autores, Theodore Dowdy-Maplay e Charles Taylor. O Theodore é um psiquiatra, médico psiquiatra inglês, e o Charles Taylor é um filósofo da McGill, no Canadá. Os 2 vão trabalhar essa noção, um de ética da autenticidade e a outra do sentimentalismo tóxico. O Theodore tem um livro chamado Podres de Mimado, e vai localizar a nossa sociedade como é centrada, os seus valores e os seus padrões estão centrados numa referência no sujeito. E não só no sujeito, mas naquilo que ele sente. Num sentimentalismo tóxico que domina hoje as relações e faz com que esse sujeito o indivíduo é o centro dessa sociedade. Né? E a ética da autenticidade, ela traz o elemento de que a grande busca do sujeito atual é ser autêntico. Nada que já existe é de fato legítimo para dizer quem ele é. Então há uma fragilização, um enfraquecimento das instituições de referências históricas, desde as instituições religiosas, familiares, escolares, de Estado, as instituições da justiça, as instituições coletivas, elas vão perdendo referência. E o sujeito que ousa, nesse contexto, se vincular a qualquer uma dessas referências históricas, ele mostra fragilidade. Ele não é suficientemente sujeito para assumir com autonomia aquilo que ele é em essência. Então há uma pressão, uma ditadura, uma violência que exige de todos nós em sociedade, que pressiona um abandono daquelas referências éticas também anteriores e volta
né, e nesse livro, A Ética da Autenticidade, deixa bem claro isso, volta a pergunta e a responsabilidade toda para o sujeito. Você, individualmente, sujeito, tem que dizer o que é valor para você. O que é bem, o que não é, o que é aceitável, o que não é, o que é respeito, o que não é, o que é saúde, o que não é, o que é o teu bem-estar. E isso toma uma dimensão tão subjetiva que se alguém acha que está sofrendo assédio moral no trabalho, é porque é assédio. E se outro alguém acha que está tratando com respeito o seu trabalhador, é porque ele está tratando. E a partir de uma visão completamente individual, você não consegue nem conversar sobre isso. Porque a verdade, porque basta a pessoa sentir, aquilo é legítimo, aquilo se justifica. E os senhores devem estar vendo isso até nos processos judiciais, né? Na avaliação dos processos, imagino, aí já é uma suposição minha, e porque a pessoa sente que aquilo aconteceu, é porque aconteceu. Né? Essa é a grande prova. E se tem mais algum ao lado que de fato percebeu que ele sentiu que foi ofendido, então isso basta. Então a gente vai ficando com critérios e parâmetros que são armadilhas. E que, na verdade, não regem mais as nossas relações. A discussão ética é uma segurança, é um parâmetro que é um combinado. Escuta, vamos combinar aqui, para a gente viver em sociedade, o que vale é o seguinte, não vale um matar o outro porque não gostou, porque atravessou o sinal na frente. Não vale, tem algumas coisas que a gente precisa combinar para a espécie humana sobreviver. E esses combinados estão ficando muito rarefeitos. Eles dissolvem. Porque basta o sujeito dizer que não é mais assim. Como também basta o sujeito dizer, né, olha o extremo dessa ética da autenticidade. Eu me sinto um lagarto, que nasci num corpo humano. Então, eu sou um lagarto. E a justiça está reconhecendo lagartos. Está reconhecendo ciborgues, está reconhecendo... agora, eu acho que é na Inglaterra, tem um senhor de 72 anos que quer que a justiça o reconheça como 64 anos, porque é assim que ele se sente. E porque o corpo físico dele, ele fez exames e mostra pela biopedância, pelo índice de massa muscular, pelos hormônios, que ele não tem 70 e poucos anos biologicamente, que ele tem 60 e pouco. E isso está sendo um prejuízo absurdo nas relações afetivas amorosas sociais dele, inclusive nas redes sociais, porque está lá, mesmo que ele esconda, às vezes aparece a informação que ele tem 70 e poucos anos. Ué, ele se sente assim. Aí o meu esposo, ele falou, nossa, mas tem gente que vai dizer que se sente com 70 anos e vai querer a aposentadoria compulsória. Não é? Pensa isso ao inverso. Gente, eu não sei o que nós vamos ver pela frente. Mas olha o risco dessa ética da autenticidade. Tudo vai valer, tudo vale. Vale eu dizer que sou um lagarto, está valendo. Essas pessoas fazem cirurgias, tatuagens e etc. Porque se sentem assim. Então há uma legitimidade, fora outras discussões. Muito curioso, né? E aí o Yuval Harari, que é um outro autor que eu não escrevi aqui, ele tem um livro chamado Amo Deus, um livro que eu recomendo para leitura de férias, inclusive na praia, só que ele é desse tamanhão assim, mas ele conta um monte de história, um monte de coisa bem gostosa de ler, se chama Amo Deus. E ele vai mostrar a nossa relação com a tecnologia, que o homem hoje luta para a expansão da vida, para a longevidade e luta pela felicidade. Não adianta viver mais e viver triste. Então a luta pela felicidade é uma das grandes lutas do ser humano enquanto espécie hoje. E a outra é contra a morte. Então, a tecnologia de vida aplicada contra a morte é algo que está se expandindo muito. Há uma previsão de uma possibilidade de imortalidade em 200 anos. É logo aqui. Pela engenharia genética, por uma recepção de uma droga a cada 10 anos, que faria uma renovação celular e essa pessoa não morreria por degeneração, né? Por envelhecimento natural. Claro que por trauma, sim,
mas não por envelhecimento natural. E o livro é muito curioso, tem várias provocações muito interessantes, mas esse Homo Deus, ele que tem uma outra relação com a própria tecnologia, a luta contra a morte, ele vive no instante presente com um referencial muito específico. Embora a gente não tenha atingido a imortalidade, mas já como se tivéssemos atingido a imortalidade. Porque a morte aparece como um tabu na nossa realidade. Nós negamos, a negação da morte é algo que tem efeitos muito danosos às nossas próprias relações, porque é tanto a negação da morte de si como da morte do outro. Você sempre acha que vai ter uma nova oportunidade de encontrar a pessoa, de reatar uma relação, de investir mais num momento que para você é importante. E às vezes, quando alguém se vai assim, porque a morte é um lugar democrático e da surpresa, ninguém sabe quando, mas ele acontece para todos, por enquanto, pelo menos em 200 anos é a previsão, vamos lidar com o que temos de real, né? E essa morte que acontece para todos, quando ela se impõe, qual é o sentimento? Puxa, eu devia, não é assim? Eu deveria ter encontrado mais vezes, eu deveria ter conversado com a minha mãe mais sobre o que aconteceu em tal fase na minha infância. Fiquei com essa pergunta na minha existência, sem possibilidade de resposta. Eu deveria ter amado mais, ter chorado mais com essa pessoa. Eu deveria ter brigado, eu não falei as verdades que eu precisava ter dito, e agora ela morreu, né? Então, é assim. Por não pensarmos na morte, nos confundirmos com um ser imortal, a gente perde muito da vida. E se importa com coisas fúteis da vida, que no fim não dá diferença nenhuma.